Amados irmãos e irmãs, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo de número 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. E cá estamos, em nome do Senhor Jesus, para juntos prestarmos um grande culto de louvor, adoração ao Senhor e pregação da sua santa palavra. E o nosso desejo e oração é que, acima de tudo, o nome do Senhor seja exaltado, glorificado através deste culto, e que a sua vida e a sua família sejam ricamente e abundantemente abençoadas pelo Senhor. Esse culto é promovido pela Igreja Evangélica Congregacional de Ponte de Sor, aqui em Portugal, uma igreja que foi estabelecida aqui nessa localidade, nessa cidade, nesse país, para a glória de Deus e para cumprir os propósitos do Senhor de tornar o seu nome conhecido e glorificado em Portugal, mas também em todos os povos, raças, línguas e nações. Então sejam bem-vindos e bem-vindas a este grande culto ao Senhor, e que com um coração livre, aberto e alegre possamos prestar um culto que venha de fato e de verdade agradar o coração de Deus. Eu convido você então a fazer comigo uma leitura bíblica devocional que encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu João, no capítulo 14, apenas o versículo 27. João 14, 27, diz assim a palavra do Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos orar ao Senhor? Pai, graças te damos pelo grande privilégio e alegria que tu nos dás de podermos, reunidos no aconchego do nosso lar, da nossa casa, podermos, ó Deus, prestar um culto de louvor, adoração, Senhor, e pregação da sua santa palavra. Graças te damos, ó Deus, porque tu tens nos guardado, tu tens nos livrado de todo mal, pois são tempos difíceis, de pandemia, de angústia, de tristeza, de apreensão, de insegurança, mas louvado seja o teu santo nome, porque sabemos que tu estás conosco sempre, e a tua paz tem inundado o nosso coração e nos tem dado força e coragem para enfrentarmos e vencermos todos os desafios e adversidades da vida, absolutamente certos de que no Senhor somos mais do que vencedores. Graças te damos, ó Deus, pela existência da nossa igreja, Igreja Evangélica Congregacional de Ponte de Sor, e pela bênção, ó Deus, que esta igreja tem sido em tuas mãos a cada dia. E queremos entregar este culto em tuas mãos, Pai, que tu abençoes cada parte deste culto, que tu abençoes cada pessoa que estiver participando dele, que a tua graça maravilhosa se derrame abundantemente, ó Deus, sobre as nossas vidas, que sejamos abençoados e que o teu nome seja glorificado. Então, Senhor, fica à vontade entre nós e cumpra o teu propósito para este culto, em nome do Senhor Jesus. Assim oramos, e todo o teu povo diz amém e amém. Amados, nós vamos agora passar a palavra à nossa irmã Ana Cabral, que estará então dando continuidade a toda a programação, toda a ordem de culto que foi elaborada, com participação de vários irmãos, com louvores e adoração ao Senhor, e também com a ministração da palavra do Senhor através da nossa querida missionária Mirtes Elaine, e que com certeza, mais uma vez, Deus vai abençoar abundantemente as nossas vidas pela instrumentalidade da nossa irmã, e também através de cada parte deste culto, né, em nome do Senhor Jesus. E no final, então, estaremos a orar em favor da sua vida, da sua família, e colocando, então, todos os seus anseios, necessidades e expectativas diante do Senhor, rogando a bênção do Senhor sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Então, que juntos possamos, então, louvar e bendizer o nome do Senhor, adorar a Deus em espírito e em verdade, de todo o coração, na beleza da sua santidade, como o nosso Deus merece.
Bom dia! Vamos então ter o nosso tempo de louvor neste domingo de manhã e vamos começar pegando no nosso Salmos e Hinos. Vamos abrir no hino número 247, que realmente começamos por dizer: Santo, 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 Deus Onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Vamos então louvar ao nosso Deus. Hino 247. Vamos já de seguida abrir o nosso livro de cores e abrir no corinho número 32 e vamos dizer, cantando: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste tudo e por Tua vontade tudo é criado. Vamos então louvar ao nome do nosso Deus. Corinho número 32. Senhor, de receber glória,
acabámos de louvar ao nosso Deus, porque Ele é o Deus Criador, porque Ele é o Deus Soberano. E queremos continuar nesta tónica, desta vez com o corinho número 238 do nosso livro de cores. E também queremos louvar ao nosso Deus pela vida que Ele nos dá, mas acima de tudo pelo perdão que Ele nos dá dos nossos pecados e pela nova vida que Ele nos dá através do seu Filho Jesus. Vamos então louvar o nosso Deus com o corinho 238 do nosso livro de cores. Hoje é dia de louvar ao Senhor. Graça e paz, Igreja. Que Deus os abençoe nesta manhã, neste dia. Que tudo seja consoante a vontade do Senhor para vocês. Queremos vos deixar uma música que fala sobre um novo tempo. Um outro tempo em que, neste caso, a letra fala sobre Abraão, quando Deus lhe disse para sair da sua tenda e para tentar contar as estrelas, não é? Sabemos que é muito impossível nós contarmos as estrelas. Mas Deus perguntou-lhe, né, para, de certa forma, o confrontar e dizer que Deus é Deus, né? Deus sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. Mas esta letra fala sobre isso. Fala sobre o sair, nós sairmos da nossa tenda, Deus criar um novo tempo para nós, até mesmo neste tempo. Amém? Deus os abençoe. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as
Deus te abençoe neste novo tempo. Amados, como os irmãos sabem, nós pouco falamos a respeito de contribuição financeira em nossa igreja. Mas os irmãos sabem que, mesmo diante da pandemia, os compromissos da igreja continuam. E nós precisamos, então, da contribuição fiel e generosa por parte dos irmãos para que a igreja tenha condições de continuar a honrar os seus compromissos, né, pagar as suas contas, ou seja, cumprir com as responsabilidades financeiras que a nossa igreja, a nossa comunidade tem. Eu quero então ler um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, onde nós encontramos as seguintes palavras: "E isto afirmo, aquele que semeia, pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra." Amém, amados? Então, nós não estamos a ter os nossos cultos presenciais, por isso não estamos a fazer o levantamento das nossas ofertas. Mas os irmãos podem contribuir, né, financeiramente com a igreja, pegando o NIB, o IBAN da igreja com o tesoureiro, nosso irmão Manuel João, ou podem procurar, né, o próprio tesoureiro ou o diácono João Pedro e entregar então o seu dízimo e a sua oferta para que haja manutenção na casa do tesouro, ou seja, haja manutenção na casa do Senhor. Então seja um dizimista fiel, um contribuinte fiel e abençoe então a obra do Senhor, abençoando financeiramente então a nossa igreja em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a todos e que todos então possam superabundar, né, em toda boa obra em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui novamente, né, para cultuar, para estudar a palavra, para compreender o que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para descansar o nosso coração e a nossa alma na presença desse Deus. Certamente Deus tem algo muito especial para nós. Você já foi ministrado através dos cânticos, das orações. Agora nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que Deus separou e preparou para nós, para ouvirmos e para refletirmos nesse momento. E eu quero então convidá-lo a abrir comigo em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. E nós estaremos a ler dos versos 1 a 9, que dizem assim: "Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, nós queremos, em nome de Jesus, rogar que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Onde essa palavra chegar, Senhor, onde a tua palavra for aberta, que o Senhor fale de uma forma profunda. O Senhor é o Deus da paz, o Deus da nossa vida, o amado da nossa alma. Nós queremos ouvir tua voz, Senhor, porque ela traz tranquilidade ao nosso coração. Então fica à vontade, Senhor, e fala da forma como desejares a cada um de nós, perto ou longe, como estamos uns dos outros, mas com o teu Espírito sempre presente em nossos corações e mentes. Assim, Senhor, nós oramos e cremos que o Senhor sempre fala e que o Senhor sempre ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que dias nós temos vivido, que dias de preocupação, de incertezas do que é bom, do que não é bom, do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer, aqui devo me submeter e aqui não, né? Quando nós pensamos que oramos tanto para que viesse uma vacina, alguma coisa que nos ajudasse a ter um pouquinho de tranquilidade em meio a essa pandemia, e agora quando a vacina chega parece que ainda há tanta incerteza, vale a pena, não vale a pena tomar, vai ser bom, vai ser mal, pode trazer mais prejuízo ou pode trazer melhores benefícios. Então muitas incertezas dominam a nossa mente. Foram dias também em que muitos de nós recebemos muitas mensagens, pedidos de oração, enviamos também, né, para os nossos intercessores pedidos de oração de muitos irmãos que têm nos dito: olha, meu filho, meu irmão, minha mãe estão com Covid, meu marido, minha esposa, intercessão pelos familiares, pelos parentes, pelos vizinhos, né? E a gente vai percebendo que conforme aumenta o número de casos e conforme chega mais perto, né, um pouco mais próximo a nós, parece que mais as preocupações e as ansiedades vão dominando o nosso coração. Neste mês de janeiro, eu fui convidada e participei de um desafio de 21 dias de oração. É coordenado pela Escola Internacional de Oração. E o desafio, o tema desafiador, né, que eles trouxeram para nós foi paz que excede tudo. E em meio a toda essa pandemia, então esse tema foi escolhido propositalmente, exatamente para que nós pudéssemos refletir durante 21 dias na paz que o Senhor traz. E eu quero compartilhar então um pouco de tudo isso que o Senhor foi ministrando ao meu coração. Ainda faltam 2 dias, quando você estiver a ouvir essa mensagem, já vai ter acabado os 21 dias de oração, mas foi um tempo realmente gratificante. Eu quero partilhar um pouco de tudo isso, né, que o Senhor ministrou ao meu coração e ao coração de tantas pessoas espalhadas pelo mundo nesses dias. Então, vamos a isso, como se diz aqui em Portugal, né? E o tema que nós vamos discutir é o quê? Haja paz em ti. Haja paz em ti. Que haja paz no meu coração e no teu coração. Que haja paz naquele que é o Senhor da nossa paz. É por aí que nós vamos seguir, então, a nossa reflexão. E Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo. A igreja em Filipos, quando ele escreve essa carta, já tinha cerca de 10 anos de uma igreja fundada, plantada, né? Estava num processo de crescimento e edificação. É uma igreja muito amada de Paulo, uma igreja fiel à parceria, né, missionária que adotou com ele. Na verdade, ele escreve essa carta como uma resposta a um gesto de gratidão dessa igreja
quando envia para ele ofertas, donativos, né? No momento que na vida de Paulo as coisas eram muito más, ele estava preso, ok? Que era uma prisão talvez um pouco mais tranquila do que a prisão final dele, que vai ser a prisão em Roma, né? No momento que ele já vai até escrever as outras cartas, as suas últimas cartas, inclusive a de Timóteo, que é a última carta que ele escreve, já se despedindo, já sabendo que de fato ele não sairia mais daquela prisão, mas ainda assim Paulo estava preso e havia passado por uma série de perseguições, né? Coisas que haviam acontecido na sua vida e que deixaram marcas. A própria igreja de Filipos, embora já fosse uma igreja com 10 anos de existência e uma igreja que de certa forma já havia mostrado a sua fidelidade, o seu compromisso, mas era uma igreja que também ainda estava a passar perseguições, a enfrentar batalhas, e nós vamos ver isso. Então, Paulo escreve essa carta a Filipos com vários objetivos, né? De uma forma geral, ele vai tratar de vários assuntos nessa carta, mas um dos principais assuntos da carta é a alegria, e a alegria que gera paz. E é exatamente por isso que esse texto foi escolhido, né, pela Escola Internacional de Oração para tratar sobre paz. Por quê? Porque ele escreve a uma igreja que está a passar por perseguições, como outras igrejas naquele período também, e ele escreve em um tempo em que ele está preso e está a enfrentar perseguições, ou seja, ele sabia do que estava a falar, não é isso? Ele sabia exatamente do que ele estava a falar. Já eram aí pelo menos 30 anos de ministério que Paulo havia exercido, e nesses 30 anos ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi apedrejado, ele foi espancado, ele foi rejeitado, abandonado. Quantas coisas Paulo viveu. E ele diz para a igreja assim: olha, eu digo para vocês, alegrem-se. Outra vez, para confirmar bem, eu quero dizer, alegrem-se no Senhor. Então nós vamos percebendo que o que Deus ministra através da vida de Paulo, ele ministra não só na teoria, mas também na experiência, na vivência. E pensando então em relação a isso e compreendendo esses momentos que ele passa, por exemplo, você pode ir ao verso 12, Filipenses capítulo 1, verso 12, e você vai perceber que ele realmente enfrentava batalhas e lutas. O verso 12 diz assim, do capítulo 1: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E depois ele segue falando em relação a isso. Ele segue falando que aquilo tudo que ele enfrentou, a prisão, a perseguição, todas as coisas que ele enfrentou, redundaram, trouxeram como resultado a expansão do Evangelho. Paulo não tinha certeza, enquanto escrevia essa carta, se ele viveria ou morreria. Ele ainda não tinha recebido nenhuma sentença. Então ele diz assim, olha, eu gostava de continuar a viver para que pudesse ainda estar convosco e edificar a vida de vocês. Mas também penso no meu coração, muito melhor seria estar com Cristo. E tudo isso, então, aqui no capítulo 1, na sequência do verso 12, que você pode ir lendo e desenvolvendo essa compreensão, mostram que havia, sim, batalhas, lutas, né, no coração e na alma dele. E a igreja de Filipos? Então, vamos ver os versos 28 a 30, que diz assim... Ele desafia no 27, viver acima de tudo de modo digno, né, do Evangelho de Cristo. 28, e que em nada estejais intimidados por quem? Pelos adversários. Pois o que era para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus.
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Ou seja, Paulo está a dizer para aquela igreja, o sofrimento, ele se desenvolve, ou nós sofremos, nós passamos por esse sofrimento por causa de Cristo. Da mesma forma como eu passei por tudo que passei, é o que ele diz no verso 12, vocês também passam por tudo que estão a passar, mas existe um objetivo, existe uma razão para isso, e isso não vai ser mal para vocês ao final, ao contrário, vai fazer o quê? Vai fazer com que isso redunde em glória para a vida de vocês, vai trazer edificação, fortalecimento, renovação. É mais ou menos isso que Paulo está a dizer. Paz que excede todo entendimento acontece quando nós compreendemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que nada acontece que Ele não saiba, que mesmo enfrentando dores e sofrimentos, Deus continua no controle, que nos foi dada a graça de padecer por Cristo e não somente crer nele. Estamos no mundo, passamos por aflições, mas devemos permanecer com o nosso coração em paz. E eu quero destacar de dois aspectos aqui, então, dessa carta e dos versos que lemos, para nos ajudar a caminhar, então, nesses dias difíceis, com os olhos voltados exatamente para aquilo que Deus está fazendo e fará, para aquele que é o nosso Senhor e para aquele que guarda o nosso coração em paz. E, em primeiro lugar, então, eu quero falar sobre a alegria e quero compartilhar com os irmãos aqui 4 segredos que a gente encontra nesses versos, né, e nessa carta, e que mostram que é possível mantermos felizes, alegres, ainda que estejamos a passar por dificuldades. Então, observa comigo, vamos lá, né? No capítulo 4, dos versos 4 em diante, que diz assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então Paulo vai mostrar por que era possível que a igreja se alegrasse mesmo enfrentando adversários, perseguições, prisões e todas as coisas que eles estavam a enfrentar. E, em primeiro lugar, ele vai dizer assim, olha, perto está o Senhor, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Isso significa o quê? Mantenham o controle, tenham tranquilidade dentro de vocês, que a vossa moderação seja conhecida, porque falta pouco, Paulo diz para a igreja. Perto está o Senhor. A iminência da vinda dele era muito presente e enraizada na teologia de Paulo. E ele diz assim, a maior razão para que nós venhamos a nos alegrar sempre é pensar que daqui um pouco o Senhor Jesus vem. E amados, ainda que tenham passado mais de 2000 anos aí de toda essa história que Paulo viveu e escreveu a Filipos, nós precisamos continuar mantendo no nosso coração a lembrança viva de que o Senhor está perto. Ele vem logo. Ele vem buscar a sua igreja, a sua promessa não falha. Só podemos nos manter felizes, alegres, mesmo em meio a tribulações, quando os nossos olhos ficam fixos naquela promessa, naquilo que o Senhor disse, eu virei e vos levarei para estar comigo. Como eu ressuscitei, vocês ressuscitarão. Quando eu ouvirem a trombeta, vocês virão ter comigo nas alturas. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. E Paulo dizia assim, Deus não está longe, está perto. Jesus não está distante da sua volta, está perto. Isso nos lembra, podemos aplicar de 2 aspectos. Aqui o que ele está falando é sobre a volta de Jesus, mas podemos aplicar também no sentido de que ele nunca está longe de nós. Porque embora ele diga, eu voltarei para vocês, a verdade é que ele nunca nos deixou sozinhos. Porque ele nos deu o seu Espírito Santo, que dentro de nós
nos faz saber que há consolo, conforto e fortalecimento para tudo que enfrentamos. Então esse é o primeiro segredo para manter a alegria. Lembra sempre que Jesus está perto, que daqui um pouquinho ele volta e que ele está tão perto que a gente pode sentir a sua presença. Esse perto fala de tempo, esse perto fala de localização geográfica, de espaço geográfico. Esse tempo fala que Jesus volta logo, mas fala também que ele está pertinho de nós e que nós podemos falar, contar para ele todas as coisas. Em segundo lugar, o segundo segredo que ele apresenta aqui é que é necessário, então, orar em todo o tempo. Se devemos cultivar no coração a expectativa da volta de Jesus, também devemos orar por todas as coisas. Orar por tudo aquilo que vem em nosso coração. E isso ele diz com petições e com súplicas. As petições, né, ou as orações e súplicas. As orações são aquelas, o termo usado lá na língua original. As orações aqui, elas falam dessa oração que nós fazemos de adoração, de entrega, de comunhão com Deus, a oração da intimidade, a oração da proximidade. E as petições lembram aquilo que é específico e nós necessitamos. Então Paulo diz, orem por tudo, glorifiquem o Senhor, exaltem ao Senhor, tenham intimidade com Ele, tenham prazer na sua presença e levem especificamente aquilo que vocês estão a viver e que precisam diante dEle. E isso trará paz ao seu coração, gerará alegria, porque quando nós sabemos que podemos dizer para Ele tudo que está no nosso coração, então é possível passar esse tempo sem perder a alegria da vida. Em terceiro lugar, o terceiro segredo é agradeça, mesmo quando você não conseguir compreender. Agradeça sempre. Paulo diz, orem por todas as coisas, com orações e com súplicas, adorando, exaltando, se derramando diante do Senhor, apresentando a Ele as suas petições, mas isso com ações de graça. Amados, isso é tão poderoso, porque quando Paulo fala sobre isso, ele está falando sobre o que sai dos nossos lábios. E que tristeza é a murmuração, que destruidor são aquelas palavras que vêm e só maldizem, e só falam de sofrimento, e só falam de angústias. Eu não gosto, eu não suporto, eu não posso mais, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Essas palavras só atraem para nós tristeza, depressão e angústia. Mas quando nós dizemos, olha, a prova está difícil, mas o Senhor é comigo e eu agradeço a Deus, porque mais uma semana eu venci, eu agradeço a Deus, porque testei positivo, mas o Senhor me ajudou. Eu agradeço a Deus, porque mesmo que a minha vida passe nessa terra, o meu nome está escrito no livro da vida. O que sai dos nossos lábios expressa o que está no nosso coração. E se nós só conseguimos dizer coisas más, só conseguimos dizer palavras de desânimo, só conseguimos murmurar, reclamar e entristecer o nosso coração com essas coisas, não será possível viver a perfeita alegria em Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. E isso só é possível com ações de graça. E em quarto lugar, Paulo diz assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E quando ele usa aqui o verbo guardar, ele traz a ideia, porque Paulo ele trata muito disso nas suas cartas, né? Ele fala muito de aspectos militares e jurídicos. E o que ele está a trazer aqui quando ele fala sobre isso? Ele está trazendo a ideia da pessoa ou do povo que está guardado dentro da fortaleza, protegido ali. A guerra está a acontecer em derredor, mas dentro da fortaleza há proteção. E isso significa que para podermos passar pela prova felizes,
alegres, principalmente alegres, né? Porque existe uma diferença entre a palavra felicidade e alegria. Nós precisamos passar por essa prova sabendo que estamos protegidos na fortaleza. Jesus Cristo guarda a nossa vida. Colossenses capítulo 1, né, os versos 1 a 3 falam sobre isso. A nossa vida está oculta nele, protegida nele, guardada nele. Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro. É para ele que corremos quando as coisas ficam difíceis. Você percebe isso? Então é possível permanecer feliz, alegre, contente, mesmo quando as coisas estão difíceis, porque nós estamos protegidos nas mãos do Senhor. Não há nada, nem ninguém que possa nos tocar se Ele não permitir. E mesmo que enfrentemos as provas, ainda que a contaminação chegue, ainda que a batalha bata a nossa porta, ainda que o desemprego nos alcance, estamos protegidos dentro das muralhas de uma grande fortaleza, que é o amor de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, o Cristo encarnado, o Cristo ressurreto, aquele que venceu por nós. Paulo pergunta em Romanos capítulo 8, se o Pai nos deu graciosamente o seu Filho, não nos dará com ele todas as coisas? Tudo é possível quando Jesus Cristo está ao nosso lado. Então nós precisamos lembrar que Ele está perto e cultivar essa expectativa forte no nosso coração. Orar por todas as coisas, em todo o tempo. Orar com ações de graça. E permanecer na fortaleza, não irmos para distante do Senhor, não sairmos de debaixo da sua proteção, não acharmos que Ele nos abandonou, não sairmos desesperados pela vida, mas permanecermos ali, quietos e sabendo que dentro da sua fortaleza, que nas suas mãos poderosas, que no seu amor e cuidado eterno por nós estamos guardados, protegidos e vamos passar e vencer por todas essas coisas. E em segundo lugar, então, para a gente já ir caminhando aí para essa finalização, Paulo também fala sobre o resultado de cultivar de vivenciar esses segredos. Ele fala que o resultado é a paz que excede todo entendimento. Quando ele diz, e a paz que excede todo entendimento, ele está a falar de tudo que veio antes no texto. O resultado de vivermos segundo esses segredos, cultivando esses segredos no nosso coração e na nossa alma, é a paz que excede todo o entendimento. Então eu quero falar, quero pensar com você que existem algumas lembranças que a gente pode trazer à nossa mente para nos ajudar a permanecer em paz. Quando nós lembramos, cultivamos esses segredos, a nossa mente fica livre para nós conseguirmos pensar nas coisas que geram paz e não naquelas que geram angústia. Uma das recordações que nós podemos cultivar, então estamos ali guardados, protegidos na fortaleza. A nossa mente, ela pode projetar coisas diferentes ao invés de só pensar no que está mal ao redor. Vamos pensar naquilo que está bem, porque Paulo diz assim, que essa paz guardará o coração e a mente, vai dar um novo sentimento e uma nova mentalidade. E o que eu posso então me recordar? Quais as lembranças que podem vir? Primeiro, Jesus deu promessas, fez promessas. E uma das promessas que ele fez é, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então apegue-se, recorde-se, traga à memória as promessas de Jesus. E tenha paz, porque ele disse, eu deixo-vos a minha paz. Não se turbe o vosso coração. Traz isso à memória. Jesus disse que eu deveria ter paz e não deixar o meu coração ficar perturbado com as coisas que aconteciam ao redor. Segunda lembrança que a gente pode trazer, à nossa memória,
A gente recorda as promessas, a gente também recorda quem Ele é, o caráter de Jesus. E quem Ele é? Isaías capítulo 9, verso 6, nos diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, o poder, a autoridade está sobre os seus ombros. E o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o quê? Príncipe da Paz. Faz parte da essência de quem Jesus é. Trazer a paz sobre a nossa vida. Recorde-se das promessas do Senhor. Recorde-se que Ele disse, por exemplo, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Traga as promessas à sua mente. Traga a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus à sua memória. A essência de quem Ele é, os seus atributos, e descanse nele, porque Ele é o príncipe da paz. Recorde-se também de quem você é em Cristo. Você é filho de Deus, você é família de Deus, você é povo de Deus, eu sou, nós somos pessoas escolhidas, ungidas e separadas pelo Senhor. E para esses que são família dele, para aquele que o busca, que crê, que confia, que acredita nele, ele diz: descansa, porque Ele é a nossa paz. Efésios 2,14 diz isso. Ele é a nossa paz, Ele é a paz da igreja. 3 lembranças que também nos ajudam a manter a mente tranquila e o coração confiante. Lembrarmos-nos que Jesus fez promessas e que entre as suas promessas, Ele nos deu promessas de paz. Nos recordarmos que em si mesmo, na sua essência, Ele é aquele que traz paz à nossa vida. E recordarmos-nos de que como igreja, Ele também declarou, Paulo declara a respeito de Jesus sobre a igreja. Ele diz, Ele é a nossa paz. Então, queridos, que nesse tempo de tantas angústias, de tantas preocupações, de tantas ansiedades, nós possamos trazer à memória que o Senhor é o Deus da paz, que é como nós lemos no final aqui no verso 10. Mente guardada, pensamentos trocados, aquilo que edifica e fortalece, coração tranquilo, sentimento renovado, fé renovada. Paulo diz assim, o Deus da paz, Ele está convosco. E para concluir, eu vou ler então Isaías 26, verso 3, que diz assim, Tu, Senhor, guardarás em completa paz aquele cujo pensamento está em ti, porque ele confia em ti. Ele guardará em perfeita paz aquele cuja mente, o pensamento, o coração, a alma está no Senhor. Por quê? Porque ele tem confiado, porque ele confia no Senhor. Amém? Isaías 26, 3. E que essa semana seja para você e seja para mim uma semana de paz. Que haja paz em ti. Fruto da alegria de saber que o Senhor está perto, de saber que nós podemos levar todas as nossas orações diante dele, de saber que podemos agradecer mesmo quando é difícil, de saber que estamos guardados na grande fortaleza que é ele. Há promessas, guarde as promessas no teu coração, traga-as à memória quando a tua paz começar a ser testada. Lembre-se das promessas, lembre-se de quem é Jesus e lembre-se de quem você é em Jesus. Amém? Uma semana cheia da presença do Senhor e da sua proteção. E após aquilo que tivemos a aprender
da parte do nosso Deus através da nossa irmã Mirtes, nós vamos pegar no nosso livro de cores e abrir no corinho número 219. E realmente ele faz-nos pensar que, independentemente de tudo o que nos rodeia, nós temos paz dentro de nós próprios. Esta paz que eu sinto em minha alma, este gozo que eu sinto em minha alma, ainda que tudo à minha volta caia, se abata, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para o meu Deus. Vamos confiantes cantar este corinho, é o 219 do nosso livro de cores. Não olhe as circunstâncias. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não-me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não-me guio por vista. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, ainda que campos não floresçam e a vida não deu o seu fruto, ainda que montes se lancem no mar ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, ainda que campos não floresçam e a vida não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem no mar ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Amém. Que assim seja. Estamos, portanto, chegando praticamente ao final de nosso culto e como nós dissemos e prometemos no início, nós queremos orar então em favor da sua vida, do seu lar, da sua família. Então, em oração, coloque comigo diante
do altar de Deus os seus anseios, necessidades, expectativas, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos por este culto tão abençoado e abençoador. Graças te damos, ó Deus, pelas ministrações do Senhor, através de cada parte deste culto, dos louvores, da palavra, das orações. Mas agora, Senhor, queremos, em nome do Senhor Jesus, clamar o teu favor sobre cada vida, sobre cada lar, ó Deus, representado neste culto, em nome do Senhor Jesus. Tu, ó Deus, nos conheces profundamente, tu sabes exatamente do que precisamos, porque tu és um Deus onisciente. E nós queremos então, Pai querido, colocar diante do Senhor todos os nossos anseios, necessidades, conflitos, expectativas. Ó Deus, tu sabes que nós precisamos de ti. Então, Senhor, tem misericórdia de nós e ordena, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas. Age, ó Deus, em cada vida, em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Traz, ó Deus, respostas, soluções, que haja de fato, ó Deus, esta intervenção do Senhor sobre cada vida, sobre cada situação e circunstâncias, em nome de Jesus. Tua palavra diz e nós cremos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Então levanta aquele que está caído, aquele que está prostrado, reanima, ó Deus, e encoraja aquele que está desanimado, paralisado, sem saber o que fazer diante das adversidades da vida. Renova, restaura, cura, em nome do Senhor Jesus. Levanta-nos, ó Deus, com poder, com coragem. Enche, ó Deus, os nossos corações de paz, de gozo, de alegria, em nome de Jesus, para que possamos partir para o enfrentamento de todas as situações e circunstâncias da nossa vida, absolutamente certos de que tu estás conosco sempre. Tu és o Deus que operas maravilhas, não há impossíveis para ti, e sabemos, ó Deus, que tu podes agir, tu podes intervir nas situações da nossa vida e trazer, ó Deus, a solução que precisamos, em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Então, Senhor, ordena a tua bênção sobre nós, sê conosco, Pai querido, age com poder em nossas vidas. Tem misericórdia de nós nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Que essa semana, Deus, seja uma semana abençoada, abençoadora, que seja uma semana surpreendente, ó Deus, na tua presença, e que tu derrames sobre nós abundante graça, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo então, ó Deus, em favor dos teus filhos. Eu clamo, ó Deus, em favor de cada família da tua igreja e irmãos e irmãs de outras igrejas e até, ó Deus, de outras denominações e religiões que estão a participar, ó Deus, deste culto, deste momento. Ó Deus, derrama da tua graça em nome de Jesus e sê conosco, Pai querido, pois tu sabes que nós precisamos de ti, sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. Estamos, portanto, chegando ao final deste culto e queremos ainda dar as orientações aos irmãos aqui de Ponte de Sor, que ainda estaremos com as nossas atividades presenciais encerradas, por um período, até que esse momento mais difícil de pandemia passe, amenize, aqui em nossa cidade. Então não estamos a ter ainda os nossos cultos presenciais e pedimos então a compreensão e a paciência dos irmãos, porque assim que tivermos um pouco mais de segurança, nós estaremos então reabrindo a nossa casa de oração, reabrindo o nosso templo para realizarmos os nossos cultos presenciais. Então continuaremos com os nossos cultos online, continuaremos também com as nossas lives, os nossos cultos em direto na quarta-feira, e nós louvamos a Deus porque muitos irmãos têm participado desse culto de quarta-feira também e têm sido ricamente abençoados pelo Senhor. Então que todos tenham uma semana feliz, abençoada por Deus. Cuide-se, cuide também dos seus, do próximo, use máscaras, faça a higienização, fique a maior parte do tempo em casa, não saia nesse período, só saia em extrema necessidade. E que Deus então esteja nos guardando, nos livrando de todo mal e concedendo-nos então a vitória sobre esta terrível pandemia que está aí, não só aqui em nosso país, em Portugal, mas
no mundo inteiro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, uma boa semana para todos e todas. Um beijo no coração dos amados. E recebam então agora a bênção apostólica. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Estamos então assim a chegar ao fim deste nosso culto. Nós vamos terminar com o hino 335, mas será ele orquestrado, será ele entoado e nós poderemos acompanhar cantando estes nossos irmãos que vão estar a interpretar este hino para nós. Então, 335, vamos louvar ao nosso Deus, vamos terminar assim, entregando tudo nas mãos de Deus nesta manhã.